Você já teve aquela sensação de que sua produção nunca é suficiente? Recentemente eu passei por isso e eu comecei a pensar de onde realmente vinha esse sentimento. Antes de trabalhar com arte, eu trabalhei com cozinha por uns 6 anos da minha vida. Então produção era o que eu tinha em excesso todos os dias. Só que quando eu mudei pra arte, eu levei tipo um choque, foi um baque assim pra mim, porque eu percebi que em um dia na cozinha, às vezes eu conseguia fazer 20 tarefas. Porém, quando a gente tá falando de arte, um quadro, dependendo da técnica que você usa, pode levar 2, 3 semanas, um mês, às vezes mais pra ficar pronto. Então, foi uma angústia muito grande que eu tive que lidar. Entender também que esse sentimento de falta de produção não é falta de estar pintando ou falta de estar desenhando. Muitas vezes vem de uma angústia mesmo de querer produzir mais e mais pra gente mostrar mais e mais o que a gente tá fazendo. Com esse pensamento eu me questionei, pra quem eu tô produzindo? Pra quem que eu tô querendo produzir mais e mais e mais? Essa foi uma pergunta muito importante, assim, porque eu percebi que tem as coisas que eu realmente, genuinamente quero produzir por vontade, outras porque as pessoas me pagam pra fazer, e outras porque eu acho que eu preciso produzir, porque eu acho que é aquilo que eu preciso mostrar pro mundo. E isso faz muito mal, assim. Porque hoje em dia é muito fácil a gente cair em alguns lugares que nos fazem pensar que a gente não tá sendo suficiente, de que a nossa produção não é suficiente, de que os 5 quadros que a gente pintou em um ano não são suficientes, porque tem uma demanda, principalmente uma demanda na internet, de que a gente tem que estar sempre constantemente produzindo, de que a gente sempre tem que estar constantemente mostrando e fazendo mais e mais e mais e mais. Só que isso mata a nossa criatividade por completo, assim. Que é uma coisa a gente fazer muito porque o nosso trabalho demanda aquilo. Outra coisa é a gente fazer porque a gente cria uma expectativa do que o que os outros vão pensar da nossa produção. Então, antes de colocar uma expectativa enorme no próximo quadro, achando que aquilo vai ser uma obra-prima, eu simplesmente comecei a aceitar as coisas feias que eu queria fazer. Então, muitas ideias surgem, só que a gente quer que aquilo seja perfeito, quer que aquilo saia perfeito na nossa mente. Só que isso exige, às vezes, só um desabafo, só soltar aquilo pra fora. Então eu comecei a fazer rascunhos feios, eu comecei a pegar uns caderninhos assim de pintura e fazer umas pinturas que assim não dava pra entender absolutamente nada. Simplesmente pelo fato de aceitar que eu não preciso mostrar aquilo pro mundo, de que aquilo é meu, é minha ideia, só eu vou entender aquilo e tudo bem se for feio, assim, sabe? Então antes de começar a pensar numa próxima grande ideia, eu comecei a fazer também um exercício de ficar um pouco afastada das redes sociais, porque muitas coisas que a gente vê nas redes pode meio que sujar a nossa criatividade, sabe? A gente vê coisas tão lindas, esplêndidas, espetaculares e a gente pensa, eu poderia fazer isso, eu poderia montar uma composição assim, eu poderia usar essa cor aqui. Só que isso muitas vezes não vem genuinamente da nossa personalidade na pintura. Então, pra simplesmente preservar a minha criatividade e a minha personalidade na pintura, eu afasto um pouco desses excessos, sabe? Isso tem me feito muito bem. Antes de começar a me sentir muito mal por não estar fazendo, eu comecei a simplesmente aceitar que o processo de fazer, às vezes, uma pintura envolve fazer diversos rascunhos, envolve muito estudo de anatomia, estudo de cor, envolve pensar numa ideia que faça sentido pra mim. Então, antes de se sentir mal por não estar produzindo, pense que, às vezes, pra fazer um quadro, você teve que fazer 10 rascunhos, você teve que fazer vários testes de cor, você teve que pensar naquela ideia várias vezes para entender uma composição que funcionasse. E tá tudo bem, sabe? Porque a produção da arte funciona dessa forma. Dependendo do seu estilo de pintura, você não vai conseguir chegar no seu ateliê e fazer 10 quadros seguidos em um dia, ou em uma semana, ou em um mês, assim. E tá tudo bem, gente. Eu acho muito importante a gente começar a se tratar um pouco melhor, olhar mais para aquele sentimento, assim, de não ser suficiente, de não estar produzindo o suficiente, e se questionar se aquilo realmente está fazendo sentido para nossa realidade.